Fala galera, salve Maria Imaculada! Mais uma edição do programa Hora do Jovem começando aqui pela TV Imaculada Conceição. E é claro que eu, Nelson Henrique, convido você que está aí do outro lado da tela para ficar ligadinho no programa de hoje. O tema é sobre as obras da misericórdia. Nós vamos entrevistar o padre Bruno Capistrano, que vai nos explanar melhor sobre este assunto, ainda mais no ano da misericórdia, o qual nossa igreja está vivenciando. Também hoje no programa tem Dica da Hora com a Paloma Ortega, tem sabe o que mais? O Hora Musical, tem o quadro Yucat, tem o Hora Colbiana, tem muita coisa bacana e você, é claro, não pode perder. Então você já sabe, hein? Fique ligado aqui no programa Hora do Jovem. Para começar, vamos para a primeira dica do personagem da hora. Será que você descobre hoje quem que é o personagem do programa de hoje? Confere então aí a primeira dica. A primeira dica do personagem é: nasceu em 26 de agosto de 1910. E aí, já descobriu quem que é o personagem de hoje? Talvez com a primeira dica ainda não, né? Mas fica ligado que até o final do programa eu tenho certeza que você vai descobrir quem é o personagem misterioso de hoje. Como eu disse no começo do programa, hoje o tema são as obras de misericórdia. Obras essas que o Papa Francisco nos pede para bem vivê-la, em especial neste ano. A nossa conversa agora é com o padre Bruno Capistrano. Você vai conferir como que foi esse bate-papo legal. Espera aí. E o nosso bate-papo agora é com o padre Bruno Capistrano, que está aqui conosco, abriu as portas do seminário para nos receber. Ele que é coordenador do SAV, Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese de Campo Grande, e também formador do Seminário Maior. Seja bem-vindo, padre, mais uma vez, né? Obrigado, Nelson. Mais uma vez a gente se encontra. Há algum tempo não nos víamos. Verdade. Bom, estamos no ano da misericórdia, vamos falar sobre obras de misericórdia, né? Para começar, o que seriam as obras de misericórdia? O Papa Francisco, Nelson, agora, o ano passado, lançando o Ano da Misericórdia, e ele trouxe algumas metas. Qual é o principal objetivo do Ano da Misericórdia? Obviamente, celebrar a misericórdia. Sim. Mas parece um pouco muito aéreo, muito distante ainda. Concretamente, como se celebra esse Ano da Misericórdia? E aqui o Papa traz algo que, infelizmente, nós não falamos tanto e ficou um pouco desconhecido, que são as obras corporais e espirituais acerca da misericórdia. Então, como eu celebro a misericórdia concretamente? E o Papa traçou o caminho aqui, através das obras corporais e espirituais. Mas a pergunta é, então, o que são as obras de misericórdia? Eu faço questão de trazer aqui o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2447, diz que as obras da misericórdia são as ações pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Quer dizer, é uma definição muito simples. Para dizer aqui, o Papa não tirou de qualquer lugar. Sim. O Papa tirou propriamente de um documento da Igreja. As obras da misericórdia são corporais e espirituais. O que elas são de fato é o modo de ajudar o próximo materialmente e também espiritualmente. Legal que me chama a atenção é a palavra ações. Exato. Né? Quer dizer, é uma ação mesmo, é uma atitude. Você agir com misericórdia é você tomar uma decisão, você ter uma atitude. Né? Exato. E aí, o que a igreja nos coloca? Né? A gente pode até citar aqui, né, alguns. Quais são, por exemplo, as de misericórdia corporais e espirituais, não é isso? Né? As corporais, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Né? Para quem não sabe, enterrar os mortos, quando você vai a um velório, quando você participa do momento da sepultura, é uma obra de misericórdia. Isso. Coisas isso que talvez mesmo. a gente nem todo mundo saiba, né? Não, é que eu disse. Infelizmente, acabamos não exercitando tanto essas obras. As obras são corporais e espirituais, no total são 14. Você citou algumas. Sim. As espirituais, eu faço questão de ler para eu não para elencar claramente. As corporais foi o que você disse. Ela tem como base a palavra de Deus, sobretudo Mateus no capítulo 25. O finalzinho do capítulo 25, aonde diz, numa síntese, dar de comer, dar água, visitar os enfermos, vestir os nus, visitar os que estão presos e também enterrar os mortos. Do mesmo modo, as espirituais. Faço questão de ensinar os ignorantes,
dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do próximo e rezar pelos vivos e pelos mortos. As obras da misericórdia, as obras de misericórdia espirituais e corporais, ela tem uma finalidade muito clara. Pelo Papa, como eu disse, é celebrar a misericórdia de maneira concreta. E depois, uma consequência muito prática, qual é? Não somos cristãos para ficarmos só rezando ou quietinho ou esperando o céu chegar, mas muito pelo contrário, de maneira muito concreta. Imagine só aqui, enterrar os mortos, rezar pelos vivos e também pelos mortos, e tudo aqui pautado na palavra de Deus. Quer dizer, qual é o pano de fundo disso? Nos tornarmos pessoas melhores. Primeiro, cristãos. Sim. E um cristianismo que seja concreto, que seja verdadeiro, que não seja assim espacial, que não seja voado. Então imagine, colocando isso em prática, quer dizer, eu tenho a missa dominical, terminando a missa dominical, eu coloco isso em prática, dar bons conselhos. E uma coisa muito interessante aqui, e aqui é espiritual, suportar a fraqueza do outro. Nelson, se nós colocássemos isso em prática, inclusive, por exemplo, dentro do casamento, quando a gente começa agora a suportar os pequenos defeitos uns dos outros, isso aqui é muito simples ainda, entre aspas, quando passa por uma dimensão muito maior, o mundo hoje marcado sobretudo pelo isolamento e pelo individualismo muito forte, tendo como resultado uma vida depressiva, as obras de misericórdia espirituais, elas nos arrancam, nos tiram desse comodismo e coloca a nossa vida em prática, em movimento. Penso que a melhor terapia é cuidar do outro, e as obras de misericórdia que elas nos ajudam nisso. Exatamente, e às vezes analisando assim parece uma coisa difícil. Tudo bem, pode ser difícil, mas não é impossível. Exato. Ainda mais quando se conta com a graça de Deus, né, Padre? Então acho que a questão é, primeiro, a decisão de querer ser melhor, de querer fazer o diferente, e a segunda coisa é deixar Deus ser Deus, né? Deixar Deus agir, dando-nos a graça para alcançar essas virtudes, para viver tudo isso de uma forma plena, né? Sim, é justamente isso, porque um encontro com Deus, Nelson, não tem como nós cuidarmos. Deus não é um grande psicólogo apenas, que nós temos um encontro com Ele e nós ficamos bem, ótimo, legal. Não é mágica, ótimo. né? Não é mágica, exatamente. Mas assim, Deus é um grande psicólogo, poderíamos até dizer, mas justamente colocar isso agora em movimento, em prática, até porque o início do cristianismo, e até agora, podemos citar, por exemplo, José Maria Escrivá, Madre Teresa de Calcutá, um grande hospital, Padre Pio agora, não tem muito tempo, agora no século, estamos aqui no século passado, e quando ele funda aquela grande casa, quando ele olha aquele campo muito grande, e ele diz aqui será a casa da misericórdia. Quer dizer, colocando ali já para cuidar daqueles que estão doentes, daqueles que estão sofrendo, grandes santos. Aqui nós podemos inclusive agora dizer qual é o caminho da santidade. Colocar em prática as obras de misericórdia, que o Papa nos ensina esse ano. É muito bonito como a igreja ela pensa em tudo, Nelson, Sim. Em tudo. Portanto, a nossa experiência com Deus, nós falamos, não é uma experiência mágica, é uma experiência de um cristianismo muito sério, muito verdadeiro e muito concreto. E nos tira dessa vida muito fechadinha, só a nossa vidinha, só o nosso legal. Se eu estou bem com Deus, pronto, ótimo. Nós precisamos ser melhores, Nelson, inclusive para a sociedade. Verdade. Agora, Padre, legal também a gente ressaltar que tudo isso é baseado na Sagrada Escritura, tudo isso tem fundamento nos documentos da igreja, né? Nada do que a igreja proclama ou que o Papa fala é uma coisa que surge do nada, de uma noite para outra, de um dia para o outro, né? Tudo é a base de uma experiência profunda com Deus, claro, mas também de muito estudo, né? de muita conversa, de muito diálogo, né? Documentos da igreja que falam disso, Sagrada Escritura, né? Onde é tirado tudo isso. Temos fundamento do que falamos, né? Exato. O primeiro fundamento aqui, sem dúvida alguma, a Sagrada Escritura. Das obras corporais. É aquele finalzinho, como eu disse, de Mateus 25. Estive preso e fosse me visitar, estava nu, me vestistes, e segue todo aqui as obras corporais. As espirituais, elas foram pegadas ao longo da Sagrada Escritura, sobretudo a partir de Jesus agora, de perdoar. Quando diz assim, perdoe 7 vezes, 70 vezes 7. Quando diz ainda, quando Jesus, por exemplo, consolar os tristes, quando Jesus, pela morte de Lázaro, visita Marta e Maria. E tantas outras passagens também.
Depois disso formulado no Catecismo da Igreja Católica. E agora, sobretudo este ano aqui, nós temos uma gama de documentos. Se nós podemos assim, se colocar até na internet, subsídios sobre o Ano da Misericórdia, encontraremos tantíssimos documentos sobre isso. Então, quer dizer, é que, sinceramente, só a palavra de Deus já bastaria. Mas é lógico, palavra de Deus, o magistério da Igreja, e agora este ano falando sobre o Ano da Misericórdia. De fato, Nelson, não é uma coisa tirada da cabeça do Papa. Vamos dar comida aos pobres, vamos vestir os nus, porque o Papa está pedindo. Seria aqui uma prática simplesmente legalista ou alguma coisa desse modo. Muito pelo contrário. O Papa só está interpretando e como que escrevendo de outro modo, falando de outro jeito, dizendo assim, meus filhos, façam isso porque isso é bom. Exatamente, eu tocar justamente nesse assunto, né? Não é por fazer por fazer, né? Acho que tem que estar enraizado no nosso coração, uma certeza, como a gente falou no começo, de uma decisão, né? Não, eu me decido ser melhor e ajudar o próximo, então eu vou e tenho tal atitude. Não é porque o Papa está falando, o Papa está mandando, não, o Papa não é que o Papa está mandando. O Papa, como nosso representante, como nosso pastor maior, ele ilumina o nosso caminho, ele nos guia, né, para tais atitudes. E, claro, cabe a cada um de nós a forma de aceitar e praticar ou não, né? Até porque, Nelson, o primeiro movimento, com toda sinceridade, ainda não é o Papa, com muito respeito ao Papa Francisco. Sim. Nosso primeiro movimento interno é por Jesus. O Papa, o que ele fez agora? Simplesmente ele impulsionou. Ele simplesmente é como se ele apertasse o botãozinho ali do power e a coisa funcionasse. Para dizer, Nelson, o primeiro encontro, de fato, é o encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus movimenta o coração, apaixona, encanta. Porque eu amo muito Jesus. E porque eu tive encontro com Ele, isso é materializado na igreja e concretizado nas pessoas que estão do meu lado, que está do meu lado, as pessoas que estão ao meu redor. Portanto, o Papa, os documentos, o que a igreja ensina, é só uma motivação a mais. Então aqui fica muito claro, Nelson, o que está ao fundo, se nós pudéssemos, como que, sabe, imagina um canavial que você vai tirando e você encontrasse lá no fundo, enxergar melhor, para poder... Isso. Né? Imagina se você pudesse enxergar e lá no fundo estaria o coração de Jesus. E a partir do coração de Jesus tudo isso se cumpriria. De fato, qual é o centro da obra da misericórdia? É o próprio Jesus. E a partir dali, tudo acontece. Certo. Antes da gente dar uma pausa aqui na nossa conversa, o que representa para a igreja viver esse ano da misericórdia? Claro, como a gente falou, né, o Papa Francisco ele tem feito coisas maravilhosas, né, em prol do próprio Cristo, em prol da própria igreja. Mas para a igreja, o que representa viver este ano da misericórdia? Quando o Papa escreve a bula sobre proclamando o ano da misericórdia, o que o Papa está pedindo é que o tema da misericórdia, principalmente, isso do Papa é muito bonito, que saia daquela teoria misericórdia, que inclusive foi uma palavra em alguns momentos até desgastada. O Papa quis colocar isso em prática. Olha, façam isso. É como se o Papa viesse quase assim, pegasse a nossa mão e ensinasse a escrever de novo. Quer dizer, o Papa quer celebrar. A pedido do Papa, nós queremos celebrar, Nelson, o ano da misericórdia de maneira mais concreta. Esse modo mais concreto possível é a partir dos pobres, a partir das pessoas mais necessitadas, a partir das pessoas que precisam. Celebrar o ano da misericórdia é mostrar para o mundo inteiro como seguir Jesus é bom, como estar com Jesus é bom, como ser ainda cristão e ainda ser católico é bom, é verdadeiro, é bonito. E como, principalmente, o rosto de Jesus manifestado em cada batizado, em cada cristão. E aqui eu encontro a misericórdia no outro. Porque seria muito fácil, Nelson, eu ir para a capela rezar e dizer, né, Jesus me ama, Jesus é misericordioso. É uma relação individualista. Agora, quando passa pelo outro, quando eu descubro a misericórdia no outro, aqui tem uma exigência muito grande. Imagine uma das obras aqui, uma das obras espirituais. Suportar o sofrimento do outro. Quem hoje, se não for por um amor de Deus muito sério, suportar o sofrimento do outro. Suportar a diferença, lidar com a diferença, exato, né? Exatamente. Diferença. Então estamos aqui, o Papa nos coloca num desafio muito grande. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, é possível? Vamos celebrar a misericórdia? É possível. E mais uma vez, de maneira muito concreta, vamos realizar esse ano da misericórdia. Maravilha. Uma pausa aqui na nossa conversa. Daqui a pouco a gente continua nosso bate-papo falando sobre as obras da misericórdia. Tá curtindo a entrevista? Bacana, né? Padre Bruno explicando, como sempre, de uma forma bem didática, que a gente
possa entender de uma forma bem simples. Agora é o seguinte, a segunda dica do personagem da hora para você descobrir quem é. Confere aí. A segunda dica é: foi uma religiosa católica de etnia albanesa, nascida no Império Otomano, na capital da atual República da Macedônia, e naturalizada indiana. Bom, segunda dica já está aí na sua tela. Espero que você já tenha descoberto quem que é o personagem da hora. Agora é o seguinte, vamos abrir espaço para a gente aprender, né? Aqui no Hora do Jovem também a gente estuda, a gente aprende. Quero abrir espaço para o nosso amigo Frater Wellington Macedo, chegando com mais um quadro YouCat. Frater, é contigo! Olá, Nelson! Olá para você que nos acompanha aqui no programa A Hora do Jovem, da TV Imaculada. Nosso momento YouCat, momento de nós aprendermos e aprofundarmos algumas questões da nossa fé. E hoje o tema de estudo é: a Sagrada Escritura é verdadeira? O YouCat nos ensina: os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade de Deus, porque são inspirados, ou seja, foram escritos por inspiração do Espírito Santo e têm Deus por autor. A verdade da Escritura está na certeza de que Deus inspirou homens e mulheres para que pudessem escrever, dando testemunho da sua manifestação. Além disso, a verdade da Bíblia está em que ela nos ensina coisas muito interessantes sobre o ser humano. Basta ver que muitos pensadores, como por exemplo Kant, Levinas e outros tantos filósofos, inspiraram-se em livros da Bíblia para escreverem os seus grandes tratados filosóficos. Pode passar o tempo, pode acontecer tudo o que acontece no mundo, mas a verdade da Sagrada Escritura, como testemunho da presença de Deus e sabedoria de um povo escolhido, continua tendo a sua importância no mundo de hoje. Quer viver melhor? Quer ter um contato mais próximo com Deus? Leia a Bíblia, acredite nela, a interprete segundo a Igreja e viva bem. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e te faça um grande apaixonado pela Sagrada Escritura. Frater Wellington, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no quadro YouCat. Agora é o seguinte, gente, você não sai daí não, sabe por quê? No próximo bloco tem muito mais. Nós vamos dar continuidade à nossa entrevista com o padre Bruno Capistrano. Também tem a dica da hora com a Paloma Ortega e tem o quadro A Caminho da JMJ. Vamos ficar a par de tudo que está acontecendo na preparação da Jornada Mundial da Juventude deste ano, 2016. Não sai daí, o Hora do Jovem volta já.